puder estar em pé durante esta leitura, em seguida nos assentaremos, vos assentareis, e vamos compartilhar um pouco da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 8. Aleluia! Não esquece de uma coisa: o Senhor tem um compromisso sério com a sua palavra, um compromisso extraordinário com a sua palavra. Deus não brinca com o que Ele diz, diga amém. Ele diz assim: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. O que vamos profetizar para a sua vida hoje, ao longo destes dias de campanha, são palavras que vão gerar frutos na sua vida. Se o irmão e a irmã tomar a postura, se nós tomarmos a postura do milagre que Deus vai realizar na nossa vida e na nossa história. Êxodo 3:8 diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor, eu sei que o que tens para mim é uma terra boa e larga, terra que manda leite e mel. Amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou falar o que eu disse aqui no dia 31, terça-feira, portanto. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: só os valentes comem as uvas do vale de Escol. Só os valentes comem as uvas do vale de Escol. Aleluia. Terça-feira teve gente que pensou que o vale de Escol era aqui em cima do púlpito, e aí subiu e atacou aquelas uvas que tinham aqui, e foi um mistério. Mas Deus é extraordinário. Desde quando o Senhor Deus chamou Abrão para sair da sua terra, da casa do seu pai, para uma terra que o Senhor disse-lhe haveria de lhe mostrar? A proposta de Deus para Abraão e para a sua descendência era a possessão de uma terra frutífera, de uma terra próspera. É interessante que Deus deixou muito claro para Abrão no capítulo 12 de Gênesis, depois no capítulo 15 e posteriormente no capítulo de número 17 e 18, que a sua descendência seria cativa numa terra estranha por um período de tempo, mas que no tempo determinado o Senhor mesmo se levantaria para trazer livramento à descendência de Abrão. Quando nós folheamos a Bíblia Sagrada ao longo desta trajetória do patriarca, nós percebemos que a promessa de Deus para Abrão e sua descendência era de livramento. E agora que Israel já se constitui um povo e está cativo no Egito, sob comando do faraó, Deus envia Moisés para liderar o povo numa saída de libertação, e a promessa de Deus era de livramento da dor, do sofrimento, da escravidão e da humilhação. No capítulo 3 do Êxodo, que nós lemos agora, o Senhor está chamando a Moisés e delegando-lhe para ir em nome do Senhor
falar a Faraó e tirar o povo da terra do Egito, e o Senhor diz assim: e eu vou levá-lo a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. É conhecido de nós os milagres que Deus fez, são conhecidos de nós os milagres que Deus fez no Egito, para sinalizar ao povo hebreu a sua presença em favor do povo, e para sinalizar a Faraó a decisão divina de tirar o povo da escravidão com braço forte e com mão estendida, ou com mão forte e braço estendido, conforme o Salmo nos registra. E Moisés, depois de demonstrações de Deus ao Egito sobre seu poder, governo e autoridade, sai do Egito liderando o povo a uma terra boa e larga. É interessante que estudiosos dizem que o trajeto do Egito até a fronteira da terra não demandaria algo mais do que 40 dias de viagem. Eram 630 mil homens, sem se contar as mulheres, as crianças e alguns estrangeiros que saíram no meio do povo. E é um problema quando estrangeiros, ou quando o povo estranho está infiltrado no meio do povo de Deus, porque as suas murmurações tendem a contaminar o povo santo. E na trajetória do deserto, alguns milagres se manifestam para Israel, revelando que Deus estava com eles naquele projeto. Mas chega um momento que o povo começa a duvidar de Deus e a questionar se a terra valia a pena para tanto sacrifício de travessia do deserto. Então Deus chama Moisés e diz: faz o seguinte, separa 12 homens para irem observar a terra e trazerem do fruto da terra, para que o povo veja que a terra é boa de fato, e que ela mana leite e mel. Em Números capítulo 13, versículo 1 e 2, o Senhor dá esta ordem a Moisés, e Moisés chama um homem de cada tribo de Israel, um cabeça por tribo, e envia à terra que deveria ser tomada por possessão, e eles observam a terra, e a Bíblia ainda diz no capítulo 13, versículo de número 27 a 33, que eles passaram no vale de Escol e trouxeram um cacho de uvas, que foram necessários 2 homens para transportarem o cacho. Presta atenção. Deus não apenas fez uma promessa, quanto entregou a prova material da promessa. Mas dos 12 espias, diz a Bíblia, que 10 voltaram com relatório negativo. A terra é boa, Deus não mentiu. Ela mana leite. O historiador diz que
o peito das vacas, ou como dizem no sertão, o ubre das vacas, de tão cheios que eram, gotejavam e arrastavam-se ao chão. Era sinal de fartura, de abundância, de prosperidade. Mas apesar de verem a promessa, eles voltam dizendo: a terra é boa, mas os habitantes da terra são gigantes e nós não temos como possuí-la. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Deus falou a verdade, a terra é boa, mas Ele não é capaz de nos fazer herdar a terra que prometeu. Aprende uma lição, provoca o teu vizinho e diz para ele: jamais questione a capacidade e o poder de Deus. Jamais questione a capacidade e o poder de Deus em cumprir as suas promessas na nossa vida. Enquanto 10 murmuram, 2, Josué e Caleb, tomam a palavra e dizem: a terra é boa, mana leite e mel. É verdade que os habitantes da terra são gigantes, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir a terra que nos prometeu. Muito interessante isso. As promessas de Deus para se cumprirem em nossa vida estão condicionadas à nossa obediência aos seus princípios. Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas olha a colocação de Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir. É preciso continuar caminhando na direção que Ele estabeleceu. Amém? O que eu quero observar contigo nesta noite são algumas lições que nós precisamos extrair desta visita dos espias à terra que eles haveriam de possuir. São lições que, se nós atentarmos para elas, vamos possuir a terra. Ninguém vai impedir, não tem gigante que permaneça de pé, porque maior do que o gigante é o Deus que fez a promessa para a nossa vida. Aleluia. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: maior do que o gigante é quem fez a promessa. Maior do que o gigante é quem fez a promessa. A primeira lição que nós precisamos aprender de Números capítulo 13, a lição que os espias nos trazem é que Deus nos fez a promessa, mas para tomarmos posse dela, precisamos de visão espiritual. É incrível como nós tendemos a olhar apenas aquilo que está a um palmo do nariz. É incrível como nós queremos uma promessa que é espiritual, mas atentamos apenas para os aspectos materiais que envolvem a conquista. Quando Eliseu estava em Samaria, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a Bíblia diz que o exército da Síria cercou Samaria, e Geazi levantou bem cedo e foi ao quintal catar uns gravetos para preparar o café da manhã do profeta. E quando Geazi está catando o graveto, ele levanta os olhos e vê o exército da Síria que havia cercado Samaria. A Bíblia diz que Geazi entrou apavorado e disse: homem de Deus, vem ver. Quando Eliseu chegou do lado de fora e viu o exército da Síria, ele olhou para Geazi, fez uma oração e disse: ó Senhor, abre os seus olhos espirituais para que veja.
Aí a Bíblia diz que quando Geazi abriu os olhos, agora ele não via mais o exército da Síria, ele estava vendo cavalos e cavaleiros de fogo que estavam cercando a cidade de Deus. Aleluia! Quando Neemias estava construindo as muralhas de Jerusalém, capítulo de número 4 de Neemias, a Bíblia diz que a muralha se completou até a sua metade. De repente, no capítulo 6, alguém chega para Neemias e diz assim: não dá para continuar a construção. E Neemias pergunta: não dá por quê? Ele diz: porque o entulho é muito. Presta atenção nisso. Enquanto você olha para a obra que você tem a fazer, você faz a obra avançar. Quando você para de olhar para a obra e olha para o entulho, você desanima. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Quando parou de olhar para Jesus e passou a olhar para as ondas, afundou. Pede a Deus para abrir a tua visão espiritual. Tem coisas que não estão patentes aos olhos carnais, é uma questão espiritual, e Deus está querendo que você veja. Se você ficar olhando apenas o aspecto material da bênção, você vai perder o foco. Peça a Deus visão espiritual. Eles esqueceram a promessa, eles esqueceram o fruto da terra e só lembraram dos gigantes. Pergunta aí para o teu vizinho: o que você está vendo? O que você está vendo? Para onde você anda olhando? Qual é a tua visão quando você chega perto da promessa que Deus te deu? Esta é a primeira lição que nós precisamos extrair. Perdemos as bênçãos muitas vezes porque olhamos pelo ângulo errado. Segunda lição que nós precisamos extrair aqui é que nós, muitas vezes, valorizamos mais os gigantes do que a presença de Deus em nossa vida. Os espias, os 10 espias, e toda aquela geração que foi contagiada por sua murmuração, esqueceu que o que importa não é o gigante, o que importa é a presença de Deus. Pastor, parece-me que foi o pastor Cláudio Duarte que pregou aqui domingo sobre isso. Não é de dinheiro que você precisa, não é da fortaleza que você precisa, não é da casa que você precisa, é da presença de Deus que você precisa. Se você trouxer a presença de Deus para perto de você, o resto é atraído pela sua gloriosa presença. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Valorize a presença de Deus, em nome de Jesus. Valoriza a presença de Deus na tua vida, esquece o resto. O mundo pode desabar, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que Moisés diz para Deus em Êxodo 33 é isto: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Tudo o que nós precisamos é da presença. Agora, muitas vezes nós valorizamos o problema, valorizamos o gigante, valorizamos a impossibilidade, valorizamos a luta e esquecemos da presença de Deus. E esta presença não falha nunca. Amém? A terceira lição que nós vamos extrair desta viagem para espiar a terra é que Deus não falou que sua conquista seria fácil, mas Ele prometeu vitória. Uma das características de Deus em sua relação conosco é que Deus nunca faz uma promessa fantasiosa. Deus nunca diz que a bênção que Ele vai te dar vai ser fácil de ser alcançada. Não tem isso na Bíblia.
Ele nunca diz que depois que você receber a unção, os seus inimigos todos vão cair prostrados na tua frente, pedindo para você impor as mãos sobre eles. Ele não disse isso. Deus nunca disse a Davi: eu vou te ungir como rei de Israel, e todo Israel vai te reconhecer e te aplaudir. Deus não disse isso. Provoca aí o vizinho e diz para ele: Deus não disse que seria fácil. Tem muita gente que se frustra por isso, porque ele diz assim: Deus me prometeu, então de agora em diante, sai da minha frente, porque eu sou profeta. E aí é exatamente depois da promessa que os levantes aumentam, que a tribulação aumenta. Davi não tinha Saul no encalço quando não tinha unção. Davi não tinha inveja dos seus irmãos quando não tinha a unção. Davi não tinha uma mulher atribulada como a filha de Saul, enquanto ele não venceu Golias. Presta atenção nisso. A tribulação inevitavelmente acompanha o processo da conquista, mas você vai chegar lá. Deus não disse que seria fácil, mas disse que vai te dar vitória. Provoca o vizinho e diz para ele: ele falou que vai te dar vitória. Ele falou que vai te dar vitória. Ele falou que vai te dar vitória. Para de buscar as coisas fáceis da vida. Esse evangelho de fantasia, que tudo cai pronto no colo, não é o evangelho de Jesus Cristo. Deus não está falando de uma terra que Ele te daria sem que ninguém se levantasse. Ele está falando de conquista. O gigante vai levantar, Balaão vai profetizar contra você, vão se levantar Sambalates, Tobias e Gesens. Os Judas Iscariotes da vida estão aí, mas a vitória é certa, porque Jesus está conosco, em nome do Senhor. Aleluia. De vez em quando eu ouço alguém dizer isso: pastor, Deus não falou que seria tão difícil. Para falar a verdade, se Deus tivesse me dito de algumas tribulações da vida que eu teria que passar para cumprir o propósito dele na minha vida, eu dizia assim: Jeová, passo a vez. Deus não vai te falar tudo, porque você não tem condição de ouvir tudo, você não tem estrutura para ouvir tudo. Mas olha, lembra-te, não é fácil, mas é possível. Deus está contigo nesta batalha. Sacode o vizinho e diz para ele: o cesto vai encher. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Quem quer que o cesto se encha, levanta a mão. Tá bom. E quem quer carregar o peso do cesto cheio? Às vezes a gente quer o cesto cheio, mas não quer que ele pese. Irmão, eu já vendi pão de porta em porta. Com 8, 9 anos de idade, eu colocava um cesto com 100, 120 pães na cabeça e saía vendendo de porta em porta. Era uma tribulação para tirar o cesto da cabeça, colocar em cima de uma cadeira, de uma mesa, de uma janela, para uma família comprar 2 pães. Quando o cesto esvaziava, depois de 2, 3 horas batendo de porta em porta, eu tinha a sensação que o cesto continuava pesado, porque o pescoço estava tão acostumado ao peso que eu não tinha o alívio imediato. Presta atenção nisso. Fartura traz peso, cesto cheio traz responsabilidade. Tem gente vivendo de fantasia, quer o cesto cheio, quer a bênção, mas não para a fim de analisar em que implica ter a bênção que está pedindo a Deus. Ei, você está pedindo a Deus algo e não está pensando no que implica ter o que você está pedindo. Bênção impõe responsabilidade. Provoca de novo o vizinho e diz para ele: o cesto vai encher, mas vai ficar pesado. Aleluia. Quem está entendendo a palavra diz glória a Deus. Aleluia.
Quarta lição que nós precisamos aprender em Números, capítulo de número 13. Precisamos aprender a não, olha para mim, não tomar decisão baseado na opinião da maioria. Toma decisão baseado na direção divina. Quem disse que Deus é democrático? Deus não age porque a maioria acha que deve ser assim. E nós erramos quando tomamos decisões baseadas na maioria, na opinião da maioria. Quantas vezes cambaleamos como bêbado, porque ouvimos um, ouvimos outro, ouvimos mais um, ouvimos mais outro. Daí a pouco nós estamos confusos. A maioria disse X, a minoria disse Y. Aí você vai na maioria e ignora o que Deus está dizendo no meio da multidão, e você não ouve. Presta atenção nisso. Há um provérbio popular equivocado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre o aplauso da multidão simboliza a aprovação divina. E nós temos que tomar cuidado para nós não nos embebedarmos na popularidade. Não tome decisões baseadas na opinião da maioria. Tome decisões baseadas na direção divina. O povo começou a ouvir, o relato de 10 era negativo, o relato de 2 era positivo. Então vamos ficar com os 10, porque são 10 contra 2. Acontece que os 2 estavam na direção de Deus. Vai orar, irmão. Ouve Deus em tua alma. Aleluia. Ouve Deus em tua alma. Já foi dito aqui essa semana que pesquisas revelam que 80% das pessoas que ouvem o teu lamento e a tua lamúria ouvem apenas por vontade de saber a tua história. 15% ouve por curiosidade. Apenas 5% tem interesse real no seu problema. Aí você sai compartilhando tua luta, tua dor, teu problema, tua busca com todo mundo. Daqui a pouco você está preso numa teia de aranha e não sabe se desvencilhar dela. Ouve Deus. Diz aí para o seu vizinho: ouve Deus, ouve Deus. O que Deus te mandar fazer, faz. Que pode rachar lajedo, o sol pode capotar, mas se Deus falou, pode ir, porque o mar vai se abrir. E Ele garante por você. Aleluia. A primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que não tomamos posse da promessa por falta de visão espiritual. Segundo, valorizamos mais os gigantes do que a presença de Deus. Terceiro, Deus não prometeu que seria fácil, mas prometeu nos dar vitória. 4, não tome decisões baseadas na opinião da maioria. Tome decisões baseadas na direção divina. Quinta lição a aprender: decisões tomadas sem a direção de Deus resultará em dor e sofrimento. Toda e qualquer decisão tomada sem a direção de Deus vai resultar em angústia. Então para. O que queres de mim, Senhor? Qual a tua vontade na minha vida? Israel murmurou. E aí a Bíblia diz no capítulo 14 de Números que uma multidão, capítulo 14, versículo 26, tomou a decisão de ir embora e não entrar na terra prometida. Largou Moisés sozinho. Foi nesse momento que Jeová disse: Moisés,
vai morrer todo mundo no deserto. Somente Josué e Calebe entrará na terra, e a próxima geração, mas esta geração morrerá porque murmurou diante da minha face. Dá uma olhadela assim no seu vizinho e fala com ele assim: cuidado, murmuração mata. Irmão, às vezes a gente perde a bênção porque murmura. Eu acredito que tem momentos que a bênção já está chegando, está perto. Aí você começa a cantar o cântico da murmuração. Aí atrasa. 40 dias no deserto viraram 40 anos. Sabe por quê? É só ler Números 13. Porquanto murmuraram diante da minha face, caminhareis, peregrinareis por 40 anos no deserto, 1 ano por cada dia de peregrinação. A viagem só demorou 40 anos por causa da murmuração. Anota isso na borda da Bíblia: murmuração atrasa a promessa. Mas anota-se num lugar da Bíblia que você consiga ler sempre que você abrir sua Bíblia. Murmuração atrasa o cumprimento da promessa. Porque aí você começa a se policiar e para de murmurar. Enquanto não conseguir controlar, coloca no espelho: murmuração atrasa o cumprimento da promessa. Quando você acordar amanhã pela manhã, que for escovar os dentes, antes de pegar a escova, vai encontrar lá. Não murmura hoje não, querido, senão pode demorar mais 1 ano. Quem está me entendendo diz amém. Sexta lição que nós precisamos aprender aqui: se queremos tomar posse das promessas de Deus, precisamos confiar nele. Irmão, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós tropeçamos, às vezes nós somos idiotas, muitas vezes nós somos imbecis, é o que Salomão chama de insensato. Mas acredite numa coisa: Deus valoriza quem confia nele. A trajetória de Abraão não foi perfeita, a trajetória de Isaac não foi perfeita, a trajetória de Jacó não foi perfeita, a trajetória de Davi não foi perfeita. Eles pecaram, eles erraram, eles fizeram besteira na trajetória, mas eles confiavam em Deus. Como é que Jeová chega para um distinto jovem, musculoso, atlético, de 100 anos, cuja esposa era uma debutante, frutífera, fértil, de 90 anos, e diz assim: vou te dar um filho? Como é que Deus chega para um coroa de 100 anos, cuja mulher tinha 90 anos e era estéril? Ela não deu à luz, ela não engravidou, nem na juventude, nem nos dias mais férteis da sua vida. E Jeová diz assim: agora com 90 você vai ficar grávida. Esse negócio foi tão estranho que Sara riu dos anjos, deu uma gargalhada na cara dos anjos. E quando o anjo perguntou por que ri, Sara disse: não ri não, senhor. Riu, você riu. E aí, a menstruação falta para Sara saber que está grávida? Ela tinha 90 anos, querido, não tem mais ciclo menstrual. E com alguns anos, com alguns meses, o corpo de Sara começa a mudar a sua estrutura. O quadril de Sara começa a enlarguecer. A pele do rosto de Sara começa a ficar mais sedosa, mais brilhosa. E os vizinhos começam a dizer: o que é que está acontecendo com a mulher de Abraão, que parece que ela está crescendo depois de velha?
E Abraão olha e diz assim: eu creio na promessa. A Bíblia diz que quando Sara riu e duvidou, Abraão creu. E quando Abraão creu, está escrito assim: isso lhe foi imputado por justiça. Jeová gostou, creditou, valorizou e disse: vou cumprir. Choragai, lamanda, namanagá, choreanahás. Confia nele. Pastores falham, profetas falham, políticos falham, a justiça falha, o sonho dá errado, o projeto naufraga, mas Deus nunca falha. Deus não promete por precipitação. Deus não promete para ficar livre de você. Se Deus lhe fez uma promessa, nem que Ele precise mover céu e terra, Ele cumpre. E presta atenção, quando Deus faz uma promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É isso que nós crentes, já vou terminar, é isso que nós crentes precisamos entender. Deus prometeu, querido. Diz aí para o vizinho: o cesto vai encher. Sétima promessa que nós precisamos aprender em Números 13: nunca recuse as oportunidades que Deus te proporciona. Eu falei aqui no início do culto que Deus falou comigo na hora que eu comecei o culto, que tem alguém aqui que passou o ano preso na unha de agiotas, e Deus vai abrir uma porta surpreendente, você vai escapar desta prisão em tempo recorde. Agora em seguida eu fiz uma observação minha, eu disse assim: quando Deus abrir a porta, não coloca pose não, entra pela porta que Deus abriu. Não perca as oportunidades que Deus cria para você. Há um provérbio que diz que a oportunidade é como a flecha atirada, ela não volta atrás. A oportunidade perdida é como a flecha atirada, ela não volta atrás. Deus vai criar oportunidades para você. Tem um camarada na Bíblia, ele só aparece em um livro da Bíblia, não se fala muito sobre ele. A história secular é quem comenta alguma coisa a respeito dele: Mardoqueu. Em algumas versões, Mordecai, tio, primo de Esté. Mas Mardoqueu tinha algo, queridos, que muitos crentes não têm: visão de oportunidade. Não é oportunismo. Oportunismo é uma expressão meio que pejorativa. Ele tinha visão de oportunidade. Quando Mardoqueu ficou sabendo que o rei iria eleger uma rainha para ocupar o trono, e quem ia desfilar? As filhas dos governadores das províncias, dos prefeitos das cidades, dos juízes e conselheiros do rei. Mardoqueu disse: não sou governador, não sou juiz, não sou príncipe, não sou conselheiro do rei, sou cativo em terra estranha, mas Esté vai participar desse negócio. E ele chegou em casa e disse: Esté, corre, se arruma que você vai para o palácio. Fazer o quê? Você é candidata a rainha. Como assim? Você é candidata a rainha. E a Bíblia diz que as candidatas vinham, desfilavam para o rei, e depois de dormirem com o rei, iam para a casa das concubinas. Mas o texto diz que quando Esté desceu da carruagem, o olhar de todos se afeiçoou dela. E quando ela entrou no palácio do rei, está escrito assim: o rei a amou e estendeu-lhe o cetro. Presta atenção nisso que Deus está te falando. Não perde as oportunidades que Deus gera para você.
Depois você vai reclamar de Deus, Deus vai dizer assim: mas rapaz, eu abri a oportunidade para você. Eu lembrei agora de uma piadinha. Se o camarada estava morrendo afogado depois de um naufrágio, de uma canoa, de um barco em alto mar, ele disse: Deus me livra, me dá livramento. Aí lá vem o navio da marinha: vamos, nós viemos te salvar. Não vou de navio, Deus vai me livrar. Aí lá vem o helicóptero, joga a corda, vai, sobe, Deus vai me livrar. Chega um barco menor, vamos lá, eu vim te buscar. Não, Deus vai me livrar. Cansou, morreu afogado. Chegou diante de Deus e disse assim: eu esperei o Senhor me livrar, o Senhor não me livrou. Deus diz assim: eu mandei 3 oportunidades de livramento para você e você não quis. Não fique esperando Deus descer em carne para te livrar. Ele se utiliza de instrumentos para fazer o milagre na sua vida. O instrumento pode ser eu, o instrumento pode ser alguém que você não conhece, mas o que Deus promete, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Quem dá um glória a Deus? Aleluia! Já vou terminando. A 8ª lição que nós precisamos aprender aqui é: nunca, olha para mim, nunca prossiga na jornada da vida por um caminho que Deus te disse não. Prosseguir pelo caminho que Deus te disse não é sinônimo de fracasso e de tragédia. Se Deus te disse não, é não. Alguém consegue dar glória a Deus ou não? E quando Deus diz não para um caminho que eu quero caminhar, que eu gosto de caminhar, você conhece o caminho hoje, Deus conhece como o caminho vai estar quando a noite chegar. Quando Deus te diz não ou sim acerca de algo, Ele não está te dizendo por causa do agora. É que tem coisas que nós pedimos a Deus que servem para nós agora. Só que Deus não quer nos dar bênçãos temporárias, Ele quer nos dar bênçãos que continuarão sendo bênçãos daqui a 20 anos. Não siga pelo caminho que Deus te disse não. Provoca o vizinho para ele assim: obedecer. Sensibilidade à voz divina é imprescindível. É imprescindível. Não precisa ir consultar o profeta. Aliás, consultar o profeta, na maioria das vezes, traz confusão para a sua vida. Não é que eu não concordo com profecia, não, por favor. Sou pentecostal, dá gema. É que você precisa orar, parar a fim de ouvir Deus falar com você, e depois Ele pode usar o profeta que Ele quiser para confirmar aquilo que Ele disse no teu coração, e você se sentir seguro para caminhar em vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos para Números capítulo 13, versículo 20, e eu concluo. Números 13, 20, diz assim: também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, aqui a Moisés admoestando os espias, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos.
Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Diz aí para o seu vizinho: na direção de Deus, a tua vitória tem sabor de mel. Na direção de Deus, a tua vitória tem sabor de mel. Você já experimentou aquela luta que dá amargo na boca? Já passou por aquela luta que dá amargo na boca? Que você escova os dentes repetidas vezes com a sensação de que é uma questão orgânica e não resolve o problema? A angústia é tão grande que os ossos doem, que às vezes você tem a sensação que os músculos estão descolando dos ossos. Já passou aquela luta que às vezes dá uma sensação que tem fogo queimando pelas fibras do seu corpo? Deus vai transformar tudo isso em deleite. Você vai sentir sabor de maná escorrendo dos seus lábios, porque quando você conquistar a terra que Deus lhe prometeu, você vai ver que a terra é mais farta do que você planejou, é mais abundante do que você imaginou, é mais surpreendente do que você esperou. Essa tribulação é o processo da conquista, mas Deus está abastecendo a sua vida e a porta vai se abrir. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Olha o que o Senhor diz a Josué no capítulo 1: ninguém te poderá resistir em todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Dá uma olhadinha no vizinho e fala assim: Deus é comigo. Aleluia. Deus é comigo. Você vai experimentar a doçura da provisão divina, a porta aberta do milagre de Deus. Sem a direção de Deus, não importa o que você faça ou conquiste, não tem sentido. Sem a direção de Deus, você pode até alcançar o que você quer, por méritos, por esforço, mas vai ser dor e angústia. Agora, na direção de Deus, a terra é boa e larga, e mana leite e mel. Aleluia. Diga comigo: a terra é boa, mana leite e mel, e o fruto da terra é bom. Eu quero debaixo da autoridade de Deus, eu quero debaixo da autoridade da palavra de Deus, profetizar em nome de Jesus, que nestes primeiros 3 meses do ano, tem pessoas aqui que vão receber surpresas tão extraordinárias de Deus, que o que você esperou até então e não aconteceu, Deus já está enviando anjos ao teu encontro para te visitar e te surpreender. Em alguma destas madrugadas o Senhor vai estar contigo e vai te visitar e vai te dizer o que será feito e como será feito. Aleluia. A campanha dos 12 cestos menciona um cesto para cada mês, mas tem gente aqui que antes da campanha se completar, já terá recebido aquilo que está pedindo a Deus.
Shura mandela, shurianagas,